Muito bem, vamos lá. Eu acho que o argumento do Sérgio em relação às coisas que aconteceram, né? Ele tem todo o direito de fazer a defesa dele, né? Ao mesmo tempo que eu achei desnecessário ele colocar o seu João, né? O seu José, que é o pai dele, porque são dois irmãos, né? O seu João e o seu José Gonçalves, colocar o pai dele ao lado para dizer que o pai dele é uma pessoa honrada. Eu acho que o estado todo de Rondônia já conhece, né? Os Gonçalves, enfim, a história deles no estado aqui de Rondônia. Achei desnecessário isso. Ao mesmo tempo que embora ele tenha todo o direito de se manifestar, né, achei errado também o que ele fez em relação ao secretário, o atual secretário da Casa Civil. Desnecessário. O governador está viajando e ele dizer que tinha que demitir. Eu achei isso um erro. Isso é um erro. Se tem problema com o secretário, espera o governador chegar, senta e diz assim, olha, esse secretário não dá por isso, por isso, por isso, ou esse secretário fez... Né? Também achei errado, mas assim, entre o que eu acho e o que efetivamente acontece é uma distância muito grande. Agora, enquanto eu tomo um cafezinho aqui, porque o seu José Joaquim não abre a mão, né, para deixar um cafezinho para nós, graças ao Paulo Cavalcante, que toda vez que vem no programa vem um cafezinho junto. Paulo, você vai ter o privilégio de começar falando, né? Mas por conta do café bem quentinho que você trouxe, por favor. Poxa, Cícero, né, café está sendo artigo de luxo, né? Parece que vai baratear com esse negócio do Trump aí dos 50%. Eu estava conversando com o seu Adélio, ele é o entrevistado de amanhã, Cícero, o seu Adélio do Grupo Rovema, e ele estava falando que está muito preocupado. Gente boníssima. Nossa, Deus do céu, é um monstro, né, de empresário. E ele estava falando da preocupação que ele está em relação ao café, em relação à carne também, que o São Paulo vai querer pôr a dela, né, e vai deixar de Rondônia rodando. É bem complicado, né? Falou muito sobre outras coisas também, da gente industrializar nosso estado. Acho que está precisando isso, gente. Sabe, eu acho que os políticos hoje se tinham que ouvir os empresários como o seu Adélio. O Adélio falou, poxa, a gente pega frango lá de Santa Catarina quando a gente poderia produzir frango aqui. Seria muito mais barato, né? E ele é um cara que faz isso, né? Tanto é que ele planta milho, ele planta soja e ele tem a fábrica de ração, uma das maiores, aí acho que é a maior do estado. Além de um monte de coisa, que ele tem até uma Bitec, ele tem um banco agora que ele abriu aí para gerenciar as coisas. Mas o que eu quero dizer, gente, essa briga não leva a lugar nenhum. Acho que a gente tem que estar pensando grande. Eu acho que um governo onde tem uma briga entre um vice e um governador, não é bom isso aí, isso não faz bem para o governador, não faz bem para ele. Né? Até outro dia, o Sérgio era o candidato do governador. Eu fico assim preocupado, porque só os bastidores sabem da verdade, Cícero. A gente fica, às vezes, comentando, a gente pode até fazer um comentário errado, porque a gente não sabe certinho o jogo do interesse ali, o que está havendo, o porquê que está acontecendo e tal. Eu concordo com você que eu acho que quanto mais a gente deixar a família de lado, é melhor nesse ponto, porque a família é uma coisa muito sagrada, né? A gente deixar a família lá, o papai lá, a mamãe lá, é um problema que eu adquiri no governo, não tem nada a ver com a minha família, nem de uma parte nem da outra, né? Eu acho que a gente tem que falar do que está acontecendo do momento, o que há, o porquê, o que houve, o que deixou de ser. O fato do Júnior Gonçalves ter sido tirado da Casa Civil, pô, Júnior Gonçalves foi o cara que mais ficou na Casa Civil. Né? Eu acho que não tem ninguém. Eu não sei se o juiz lembra de alguém que ficou mais do que o Júnior Gonçalves. 6 anos, né? Foram quase 7 anos. Então, gente, é normal oxigenar nesse ponto e outro é o direito dele. O governador põe ele quem ele quiser e tira quem ele quiser. Eu acho que o governador tem que tomar cuidado só porque o caso do Sérgio, o Sérgio é vice dele, fez parte da chapa, é outra coisa. Tem um cara que, se caso acontecer alguma coisa a nível de doença ou coisa parecida, Deus o livre, o que vem acontecer, ele assume, né? Então é isso, eu acho que é uma briga desnecessária, Cícero, essa é a grande realidade. Eu acho que o nosso estado é um estado tão bom, tão gostoso. Você que veio do Sul, Cícero, eu sei que você é apaixonado por Rondônia, eu também sou, eu vim do Sudeste, e eu fico triste quando tem essas brigas, viu?
Pois é, Rondônia me adotou e eu sou muito feliz por isso, né? Tanto é que fui visitar o meu pai agora mês passado, que esteve doente, né? E não vi a hora de voltar. Eu já desacostumei, peguei 2 graus em Porto Alegre. Ai, meu Deus. Dói até os... Desacostumei já com o frio do sul. Cojuí, por favor, a sua análise. Cícero, Rondônia não adotou só você não e não só o Paulo. Rondônia é um lugar de encontros, de sonhos há muito tempo. Então, assim, essa terra é muito boa. No que diz respeito ao que está acontecendo aí, isso tem a ver com o jogo político. Olha só, vamos pensar o tabuleiro todo? No campo da direita, né, você vai ter no mínimo 4 candidaturas disputando as vagas ao Senado e ao governo. 4 chapas, na verdade. Uma das chapas é a chapa do bolsonarismo raiz, vamos dizer assim, né, que é a chapa lá do Marco Rogério, do Fernando Máximo e do Bruno Scheide. E isso anunciado pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro abandonou Marco Rocha. Marco Rocha, para viabilizar a sua candidatura ao Senado, precisa de uma chapa onde o candidato a governador seja uma candidatura forte. E o vice-governador Sérgio Gonçalves, com todos os predicados e qualidades que ele possa ter, ele não representa uma candidatura forte. No jogo político, ele é um sujeito descartável. Ou seja, é alguém descartável que ocupa uma posição de poder que atrapalha interesses de outras pessoas, no caso, o próprio governador. Essa que é a verdade. Né? Porque ele precisa de um candidato ao governo na chapa dele ao Senado que seja competitivo, para dar volume de campanha, para trazer voto e para eleger o senador. O Sérgio Gonçalves não é isso. Ora, nesse mexer e frigir de ovos, o candidato mais razoável do grupo, e em quem o governador confia, é o presidente da Assembleia, Alex Redano. Ora, o vice-governador, para Alex Redano assumir a chapa a governo do Estado com condições de ganhar, precisa ser afastado do jogo. Ele precisa sair da vice-governadoria, porque aí Redano entra na linha de sucessão quando Marco Rocha renunciar para concorrer ao Senado. Né? Aí o Redano entra e você tem uma chapa forte. Esse é o jogo. Né? Ora, ele na entrevista diz que houve articulações, né, para que ele fosse para o Tribunal de Contas, mas que ele recusou. Ora, era o prêmio de consolação dele, meu filho. Olha, nós não te queremos aqui, então nós vamos te dar um prêmio de consolação, que é um baita prêmio de consolação, e Tribunal de Contas. Ele recusou, porque ele quer ser candidato ao governo. Né? Porque todo mundo sabe que para quem é do ramo político, para quem disputa cargos políticos, ir para o Tribunal de Contas é uma mortalha de luxo, porque você fica lá, mas sai do jogo da disputa dos cargos políticos. E o Sérgio Gonçalves... Disse, você me permite? Diga, pois não? Ele disse que ele vê como uma indecência fazer barganha política para entrar no Tribunal de Contas. Né? Sim, mas ele não poderia dizer de outra forma. Não, tranquilo, porque é a resposta politicamente decente para se declinar. Que, na verdade, parece que ele tem ido pouco ao Tribunal de Contas também para ele entender como é que funciona a dinâmica. Mas... Na verdade, todos nós sabemos que lá é um prêmio de consolação para políticos. Você pode ver a quantidade de políticos que está ali, né, que foram encaminhados para lá nesse jogo político. E é um prêmio de consolação que, por exemplo, para nós, que não estamos nesse jogo todo, seria razoável, um coroamento de carreira ou coisa parecida, mas para ele não, porque ele é jovem e ele quer disputar cargos. Essa que é a verdade. Só que nesse momento ele é uma pedra no meio do caminho do governador. Ora, quem é pedra no meio do caminho de alguém que tem a caneta e o poder tem que ser removido. Né? E como ele não aceitou o beneplácito, a benevolência do governador de colocá-lo no Tribunal de Contas, ele agora virou inimigo e precisa ser tirado do meio do caminho de qualquer maneira. Eu disse antes de ontem aqui, vice-governador, eu não me surpreenderia, nem o senhor deve surpreender, se arranjarem um crime de responsabilidade para o senhor, para a Assembleia julgar e caçar, impeachment, né, que seria, como eu disse aqui, eu desconheço algum processo de impeachment que tenha sido dirigido apenas ao vice-governador. O senhor está no meio do caminho dos interesses do governador e isso não é bom. E tem mais gente querendo esse lugar. Né? Ontem o próprio Redano disse que ele não concorda com essas coisas, mas que está à disposição para qualquer desafio que o Rondônia colocar para ele. Ou seja, há uma pressão muito grande sobre o Sérgio Gonçalves para que ele saia da vice-governadoria e que ele abandone o desejo de concorrer às eleições do ano que vem. Porque Marco Rocha, para concorrer ao Senado, tem que sair em abril. Ele assume o mandato e até a eleição são 6 meses que ele vai estar como governador com a caneta na mão. Se o governador, candidato ao Senado, tem um governador na governadoria
né, inimigo dele, as chances de ganhar a cadeira do Senado são muito reduzidas. Então, minha gente, e tem uma outra coisa que precisa ser dita. Nesse processo todo, há uma troca de acusações, e aí com o irmão dele, que foi chefe da Casa Civil, de atos de corrupção no governo Marco Rocha. Né? E isso foi colocado por vários sites, acusações de que eram 150 milhões de desvio, e eu não vi o Ministério Público fazer uma operação ainda, tomara que esteja investigando, que não seja o caso, mas eu não me surpreenderia por nada, porque tem muito, quando a coisa começa a acusação de cá, a acusação de lá, porque tem fumaça, e onde tem fumaça há uma probabilidade muito grande de ter fogo. Então, Marco Rocha precisa de uma candidatura viável e o vice-governador é um entrave para a candidatura viável dele. Porque, além da candidatura bolsonarista, além da candidatura do governador, ainda tem o grupo do prefeito de Porto Velho, né, que está se organizando para fazer, e tem outro grupo se organizando mais ao lado, que disputam esse eleitorado de centro à extrema-direita. Né? Então, a disputa, na verdade, aí é para se posicionar melhor nas eleições do ano que vem, e vice-governador nesse tabuleiro, para o governador e para o presidente da Assembleia, o senhor é um entrave, é alguém que é descartável e que se tornou um entrave, uma pedra no meio dos interesses deles. Muito bem. O Ramon, além do seu comentário, né, que eu respeito muito e, né, sempre presto atenção, eu gostei mais da aquiescência, que é sinônimo de beneplácito. Tá? Sim. Gostei do beneplácito e lembrei da aquiescência. E veja, Cícero, aqui a análise ela não foi pessoalizada, ela é... Não é pessoal, é do conjunto. Não sei. É do contexto. É do contexto. Não, peraí, o Ricardo não falou ainda. O Ricardo não falou ainda. Ah, sim, desculpa. Tá? Desculpa, entendi. Tá? Mas depois você pode perguntar. Ricardo, por favor, a sua análise. Olha, eu assisti ontem na íntegra, desde o horário que iniciou até o término da live. Foi uma live curta, ele não se alongou muito, né? Acho que foi um desabafo, mas eu achei ele assim muito ponderado. Em nenhum momento que muita gente estava esperando que fosse para o enfrentamento, confronto, não. Ele se manteve ali uma postura muito firme, inclusive elogiando o governador, isso é muito bom. O que eu fico preocupado, Cícero, é essas questões de conversinha. A gente sabe, eu já fui vítima disso, de fofoca, a gente sabe o que uma fofoca ela pode causar, o dano e o prejuízo que pode causar na vida de uma pessoa. Então é preciso ter muita cautela. Eu sou do tipo de pacificar. Eu acho que tanto o Sérgio Gonçalves é um bom nome para disputar a eleição de governo, como acho que o Marcos Rocha também é um bom nome para disputar o Senado. Então essa ruptura ela não vai fazer bem para nenhum dos dois, nem o projeto, nem do Sérgio, nem do Marcos Rocha. E do Marcos Rocha não tem só ele. Tem o governador, tem a sua esposa, que está aparecendo muito bem. Onde eu vejo, as pessoas falam bem dela, do trabalho que ela vem desenvolvendo. O próprio Sandro Rocha também é outro que está se destacando muito. Né? Digamos, é um estreante na política, mas que já está se movimentando aí para poder disputar uma vaga de deputado estadual. Então a gente tem 3 pessoas aí com reais chances, porque vem fazendo um trabalho, vem fazendo um trabalho aí firme no governo do Estado e assassinar, no caso aí de essa ruptura, prejudica sim, não tem como dizer que não prejudica. O que é preciso é ponderar, acabar com essas farpas. Muita gente questiona os Gonçalves, porque faliu a empresa, então não serve para cara. Isso daí é o maior absurdo que se fala, porque uma empresa que se manteve em pé por 45 anos, falar que faliram ela, pelo contrário. Você conseguir manter uma empresa por 45 anos, isso significa muito sucesso. Mas nem tudo sai da forma como a gente quer. Se você for lá no shopping, você vai ver várias portas fechadas. É por falta de competência, como muita gente pensa? Não é. Tem muitas pessoas absolutamente preparadas, com faculdades, com experiência, que abrem o seu negócio e não conseguem sobreviver por 6 meses, porque depende de outros fatores. Um negócio, um empreendimento, não depende só da tua capacidade, do teu conhecimento técnico, não. Depende de outros fatores. E muitas vezes esses outros fatores acabam prejudicando. Sem contar que você tem o governo contra. Empreender no Brasil, você sabe que é difícil. É muito difícil. Você paga um preço muito alto. O único que não é prejudicado nessa relação do empreendedorismo é o governo, que o governo é o seu sócio e ele é que leva a maior fatia do teu lucro sem se esforçar, sem trabalhar, sem fazer nada. Ele só come teu dinheiro.
E o empregador, e o empresário, o empreendedor, ele faz as manobras para tentar fazer dar certo. Porque um empreendimento que dá certo, ele vai gerar riqueza, ele vai gerar renda, ele vai gerar emprego. Então ele vai gerar, ele vai prosperar. É isso que a gente quer. Ninguém abre um empreendimento, ninguém. Não existe uma pessoa que abre, que inicia um empreendimento com aquele sentimento de que vai dar errado, porque é investimento que você faz. Muitas vezes você vende um bem, um patrimônio, junta tudo aquilo que você tem, acreditando num sonho, acreditando num projeto que muitas vezes não dá certo, não pela falta de competência. Então eu acho que é preciso ter muita cautela com falas, é preciso ter muita cautela com essas conversas nos bastidores, porque tem pessoas que têm interesse direto. Tem pessoas interessadas em que haja uma ruptura. Eu não vejo isso com bons olhos, porque eu acredito na candidatura do Coronel Marcos Rocha. Para mim, no cenário que está se construindo para as 2 vagas de senador da República, para mim, o Coronel Marcos Rocha tem grande possibilidade de ocupar. Agora, se bagunçar todo esse cenário da forma como está indo, aí sim, aí as chances vão diminuindo. Então a gente não quer isso, a gente espera que haja aí uma reconciliação, que haja pelo menos conversa, porque não tem, eu acho que no mínimo você precisa conversar, entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, o que o outro está vendo, o que estão levando, porque cuidado com o tal do fofoqueiro. Tem gente que leva a fofoca em busca de um cargo, em busca de tentar crescer, tentar um CDS para um parente. Então, esses que são perigosos. Eu já vi muita gente ali puxando o saco, levando informações, tentando achar que está ganhando a confiança para depois dar o bote. E aí causa todo esse estrago, todo esse dano numa estrutura que vem sendo mantida aí ao longo de vários anos e que aí, faltando aí as eleições se avizinhando, aí acontece tudo isso. Então isso não é bom para o governador, não é bom para o vice-governador. A gente espera que haja pelo menos um entendimento, né, que possam se entender e que possa um ser apoiador do outro para que o sucesso político aí possa prosperar. Bom, a verdade é que enquanto existir governo Marcos Rocha, toda vez que algum Gonçalves anunciar uma live, vai ficar no ar a expectativa de que venha um torpedo, um petardo, um míssil e uma bomba. Tem vários sinônimos aqui para a gente usar. Paulo, você queria fazer uma pergunta para o Ramon? Na realidade, o Cujuí fez uma colocação interessante, né, quando ele diz a respeito de que se o governador Marcos Rocha permanecer como pré-candidato ao Senado, ele vai ter que sair com 8 meses, né, Cujuí? Uhum. E aí ele tem um vice. E se essa briga continuar, isso vai ser mal para todo mundo. Uhum. Precisa ter um consenso, Cícero, urgente, né? Se perceber que o nome do Sérgio, olha, Sérgio, o seu nome não dá, cara, você não consegue chegar lá, a gente vai só dar tiro, e de repente fazer um acordo, ele sai de vice de alguém, né? Poxa, eu acho que é hora. Política é isso, né, o Cujuí? Não sei se você concorda comigo. Mas, Paulo, jogo, a gente né? falar que alguém não tem... Isso não é você tirar o sonho de alguém. Eu não me sinto confortável de chegar para ti, olha, Paulo, não sai porque tu não tem chance. Uma coisa é eu sonhar que eu vou com Elon Musk para Marte. Outra coisa é eu ir. Tem coisas que não dá. Mas falaram que o Hildo não tinha chance no primeiro mandato dele. Eu tenho um sonho de ser governador, mas eu não tenho rastros políticos suficientes para ser. Mas isso se constrói em campanha. Se constrói. Eu já vi muita gente numa campanha ser estreante e ter sucesso. Se ao longo de 8, no caso de 4 anos, eu não conseguir, não estou se fazendo do Sérgio, muito pelo contrário. Eu até achei uma pessoa muito legal, Marcos? Né? Mas é complicado. O primeiro vice foi um rapaz. Nossa, você lembra que era o primeiro vice do Marcos Rocha? José Jodan. Eu, por exemplo, lá da vou região disputar, sul, lá, um pecuarista da tudo indica da região tudo indica sul. que eu vou disputar o governo pelo Partido Novo e eu não gosto de ouvir, olha, tu não tem chance. Eu não estou me importando se eu tenho chance ou não. Eu vou fazer o meu melhor e acabou. Eu não vou tirar o sonho de qualquer pessoa que queira de forma legítima se apresentar para a população. É diferente, Frota. Você tem um partido, você está totalmente fora do jogo, você, de repente, pode acontecer o que aconteceu no governo municipal nosso aí, o prefeito atual
era um cavalo azarão que veio pela beirada, quando ninguém pensou, ele passou todo mundo e é o prefeito. Só para... Muito bem. Eu queria responder aqui essa coisa da... Vai lá, 30 segundos. Assim, o Paulo, o governador ele sai em abril, né? E eu acho que não tem mais conserto não, viu? Assim, ou ele retira o Sérgio Gonçalves ou ele vai ter inimigo no governo. Porque o que o governador fez aqui na Rema foi um ato de extremo desrespeito com o vice-governador. Você não demite ninguém, né, em programa ao vivo, sem ter conversado com a pessoa. Você não faz isso com subordinado, ainda mais com o vice-governador. Entendeu? Um ato autoritário, um ato autocrático, um ato desrespeitoso contra o seu companheiro de chapa. Então não tem mais o que ligar, porque se eu sou o vice-governador e sou desrespeitado dessa forma, eu não olho nem na cara do sujeito mais, porque o que o vice-governador fez foi extremamente desrespeitoso, agressivo e, digo mais, desnecessário para quem quer concorrer ao Senado Federal.